Vamos dar início à programação de hoje do 7º encontro, segundo simpósio internacional de bioética da Universidade Presbiteriana Mackenzie, iniciativa do Grupo de Pesquisa em Ética e Bioética, vinculado ao curso de Filosofia e ao programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura. Há de salientar que o nosso evento conta com o patrocínio da CAPES e com o apoio da Sociedade Bioética de São Paulo. Hoje teremos a conferência do professor Francisco Rosenfelder, da Unesp, campus de Bauru, intitulada Impacto das Fake News na Ciência, Divulgação Científica, Desinformação e Indicadores de Credibilidade Jornalística. Eu passo a leitura do currículo do professor Francisco. O professor Francisco é vinculado ao Departamento de Comunicação Social da FAAC, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Atualmente ele se encontra licenciado, não é? Do cargo. Professor e ex-coordenador do curso de jornalismo e docente permanente do programa de pós-graduação em mídia e tecnologia da Unesp, no qual atua como vice-coordenador do curso de doutorado e membro suplente do conselho de curso do mestrado profissional. É docente colaborador no programa de pós-graduação em educação escolar na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara, onde atua na linha de pesquisa de política e gestão educacional. É também professor visitante na Brandeis University, onde realizou estágio de pós-doutorado em 2017. É doutor em Engenharia de Produção pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP, mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP e bacharel em Jornalismo pela PUC Campinas. Professor, nós agradecemos muito a sua presença e, de imediato, lhe passo a palavra. Muito obrigado. É sempre um pouco constrangedor ouvir uma apresentação assim curricular, né? Mas basicamente eu me entendo como um jornalista. Fui fazendo esses cursos aí por dever de ofício, né? Eu sou um repórter de formação que muito cedo na vida se apaixonou por ciência e tecnologia. Na época, a imprensa brasileira retratava e refletia um debate muito acirrado em torno de biotecnologia, quando se procurava no país regulamentar temas como alimentos transgênicos, clonagem terapêutica e reprodutiva. Na verdade, não se tratava nem de regulamentar, se tratava de entender. E quando eu digo entender, não é só entender o aspecto técnico, ou, para usar o gancho do evento, bioético dessas questões. Mas, do ponto de vista jornalístico, se tratava de entender os vários interesses em conflito que faziam lobby perante o governo e faziam atividades de relações públicas perante os órgãos de imprensa para influenciar naquela cobertura. E aí vocês podem ter ideia de um jovem repórter tendo que fazer entrevistas com representantes da Monsanto, da Bayern, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Ciência e Tecnologia, associações e sociedades ruralistas brasileiras, pesquisadores de diversas áreas, área, por exemplo, de alimentos e nutrição, área de genética, área de medicina, área de saúde pública, etc. E se nem eles entendiam direito o que estavam fazendo, imagine a posição de repórteres, editores, pauteiros, checadores, fotógrafos, cinegrafistas, que precisavam de alguma forma retratar aquilo de modo inteligível, inteligente, e de alguma forma também presciente, porque havia um debate propositivo, o que deveria constar nos decretos, nas portarias que nos anos seguintes viriam a regulamentar esses assuntos. E eu me formei jornalista um pouco nesse caldo de cultura, e comecei a entender que ciência era algo que transpassava as bancadas dos laboratórios e que envolvia interesses poderosos em conflito,
poder das multinacionais de sementes, por exemplo, o poder dos escritórios de advocacia contratados para fazer uma espécie de linha de frente jurídica na defesa dos interesses corporativos ali envolvidos. Também as estruturas universitárias, que também funcionam de uma forma bastante, posso dizer, desorganizada, no que se refere à comunicação, não é? Não apenas pela diversidade dos departamentos, programas de pós-graduação, mas também pela forma com que operam os mecanismos e instrumentos de comunicação. Não é? Assessoria de imprensa, relações públicas, sugestão de pauta, disseminação científica, que é diferente de divulgação científica. Muitas vezes os pesquisadores falam para o público como se estivessem falando para os seus pares, não é? E muitas vezes nós, jornalistas, também falamos para os nossos pares como se estivéssemos falando para o nosso público. E tudo isso, de alguma forma, cria embaraços, que não são negativos, são enriquecedores do debate. E isso me levou a fazer ainda, por volta de 2001, uma pesquisa abrigada no curso de pós-graduação em jornalismo e editoração da ECA, USP, sobre a qualidade do debate público sobre alimentos transgênicos e, especialmente, como a imprensa paulista refletiu esse debate público. Foi no âmbito dessa pesquisa que eu ouvi pela primeira vez a palavra bioética e percebi que as implicações iam muito além daquelas que estavam comumente representadas no discurso da imprensa. Raramente você via a imprensa entrevistar um especialista em bioética. E aí a gente começou a perceber que essas externalidades implicavam quase que uma reinvenção da forma de fazer cobertura jornalística sobre temas especialmente sistêmicos, temas cujas externalidades vão além daqueles dois lados que, em geral, caracterizam uma pauta jornalística. Eu digo dois lados porque, na primeira aula do curso de jornalismo, a gente fala assim, não se esqueça de ouvir os dois lados da matéria. Não é? Mas você vai aprender que a realidade é tão diversa que esses lados, na verdade, são um poliedro com inúmeras faces e é muito difícil sintetizar isso, por exemplo, num texto de 10 linhas para a capa do jornal X ou Y. A gente brinca que assim, a boa matéria é aquela que não agrada a ninguém. Se a sua fonte liga no dia seguinte para te dar os parabéns pela matéria que você produziu, alguma coisa está errada. Você agradou demais um lado da história. Não é? Quando você é criticado por um lado e elogiado por outro, é um bom indício de que você está sendo parcial. Se você é elogiado por todo mundo, possivelmente você está fazendo marketing e não jornalismo. Não é? E quando você é criticado por todo mundo, é um indício que você fez seu trabalho razoavelmente com o criticismo devido e com uma certa distribuição uniforme desse seu criticismo. Tudo isso para dizer que o tema da divulgação científica, quando se coloca em âmbito jornalístico, ele é especialmente espinhoso. Fazer divulgação científica em centros de ciência, museus de ciência, instalações interativas, o que é maravilhoso, importantíssimo, e o nosso país tem uma dívida imensa com esse tipo de modalidade de difusão científica, haja vista o fechamento da Estação Ciência, da USP, que funcionava ali na Lapa, não é? Mas isso é basicamente monólogo. Isso é basicamente escrever um pôster, colocar lá, montar uma instalação e colocar a moçada para, de alguma forma, interacionar com aquela instalação. Mas o debate público, quando há interesses em conflitos, é bastante complicado. Por isso eu escolhi rebobinar essa história e trazer um pouco dos resultados dessa pesquisa que tratou da qualidade da comunicação científica sobre alimentos transgênicos, sob a ótica dos dois principais jornais paulistas, a Folha de São Paulo e o Estadão. Esse estudo é datado, obviamente, então não se trata de extrair daqui uma reflexão atualizada e contemporânea, mas eu acho que ela pode servir de mote, de gancho, para nos trazer a discussão que eu acredito que seja mais pertinente no momento atual, que é a discussão sobre a desinformação
nos meios digitais. A confusão que se tem hoje entre informação de qualidade, informação crível ou credível, principalmente no âmbito das redes sociais, no âmbito dos aplicativos de mensagem, né? E isso vai desde os grupos da família, famigerados, até as comunicações profissionais que se valem desses instrumentos massificados. Vejam a penetração de WhatsApp no nosso país, por exemplo, para fazer ou construir a sua versão dos fatos que influenciam a atualidade. Isso tem impacto direto em eleições, e nós vimos isso recentemente no Brasil. Há uma certa impotência dos órgãos de Estado e de governo no sentido de alguma forma, e nem sei se é o caso, disciplinar, e eu coloco muitas aspas nessa palavra, porque ela está a um passo da censura, o modo como os meios digitais são instrumentalizados para o efeito da comunicação. Quando essa comunicação ela trata de temas científicos, a questão fica ainda mais complicada num país em que a imensa maioria da população não teve e não tem acesso ao que a literatura internacional chamaria de literacia científica. Eu não gosto do termo, tá? Alguns traduzem como alfabetização científica. Mas, basicamente, como é que você explica o debate sobre alimentos transgênicos para alguém que não entende o que é um gene, não é? Ou o que é um genoma? Então, quando falta o repertório, quando se confunde o vocabulário, como se torna inteligível o argumento? Esse tipo de problema é uma preocupação mais ou menos transversal ao longo da minha não tão longa trajetória profissional e acadêmica. Eu falei no início que eu tenho um pouco de constrangimento quando leem meu currículo, porque ali vocês vão ver basicamente coisas como jornalismo, educação, engenharia, tecnologia de informação, e as pessoas me perguntam, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E eu me esforço para responder, mas basicamente a tecnologia de informação transformou radicalmente aquilo que nós entendemos como comunicação, e já está transformando e transformará ainda mais radicalmente o que entendemos por educação. A tecnologia de informação, quando implementada nas organizações, ela não é simplesmente um plug que você acopla e aí a sua organização passa a agir digitalmente. Tá? Não é um incremento na forma de trabalhar. Quando uma operação jornalística, que acho que a minha área de maior atividade, se torna um veículo digital de comunicação, não é que ela passa a ter outro canal para distribuir notícias apenas. Muda-se a própria lógica com que essas notícias são concebidas, formatadas e, claro, distribuídas. Nós dizemos hoje super distribuídas. Porque, até pouco tempo atrás, uma década ou coisa assim, quando você distribuía um conteúdo, você tinha um relativo controle sobre o destinatário daquela distribuição. Por exemplo, os livros que estão impressos aqui, por exemplo, um jornal, uma newsletter, um tipo de mala direta qualquer, tinha um determinado público-alvo. Nos meios digitais, esse público-alvo se exponencializa de uma forma que transcende o controle do veículo emissor, a ponto de conceitos como emissor e receptor já não fazerem nenhum sentido. Então, o que há é uma superdistribuição, não do conteúdo original, mas do conteúdo transformado. E isso cria o ambiente propício para a disseminação daquilo que eu vou chamar uma única vez de fake news. Uma única vez porque o termo é ruim, o termo é enganoso, o termo é contraditório. E o termo foi capturado por políticos e poderosos que querem, com esse discurso, depreciar toda e qualquer atividade jornalística, inclusive aquela de qualidade. Quando o presidente dos Estados Unidos aponta para um repórter do New York Times e fala fake media, fake news,
ele não está fazendo um escrutínio crítico sobre a qualidade do noticiário do New York Times. Ele está se protegendo das críticas que qualquer investigação jornalística pode vir a levantar sobre sua administração. Por isso, o termo fake news não é um bom termo para designar aquilo que nós chamamos de fenômenos da desinformação. E são vários. Fake news, e eu já estou me repetindo, talvez seja um desses fenômenos. O que ficou mais popular, o que ficou mais evidenciado por esse tipo de retórica inflamada que nós assistimos nos últimos anos, notadamente a partir da eleição fatídica do presidente dos Estados Unidos. No entanto, hoje ele virou quase que uma metáfora para qualquer forma de engano ou brincadeiras em família, quando você conta um boato e aquele boato não se confirma, você fala, fake news e tal. Por que o termo é ruim? Já vou antecipar. Porque se é fake não é news, se é news não é fake. É uma definição. Notícia trata de realidade. Tem notícia errada? Tem. Tem notícia ruim? Tem. Tem notícia mal apurada? Tem. Tem notícia enganosa? Tem. Mas a notícia, de alguma forma, ela faz parte de um método e de um processo jornalístico cujo compromisso primeiro é o compromisso da não ficção, é o compromisso da realidade. Você pode contestar a qualidade da notícia, mas se ela não trata da realidade, ela não é uma notícia. Ela pode ser um conteúdo que mimetiza, que emula o formato de uma notícia. Mas o fato de parecer notícia não faz com que algo seja notícia. Senão eu vou fazer algo parecido com medicina e vou sair por aí cobrando consulta. E olha que tem, hein? Bom, se vocês me permitem, eu vou ficar em pé, passar alguns slides e preparar para um diálogo com vocês logo em seguida a essa exposição. O nosso fio condutor será qualidade da informação publicada. Publicada por órgãos de imprensa e, nesse contexto de meios digitais, a partir da comunicação produzida pelos órgãos de imprensa, o que se adultera, o que se transforma em termos de superdistribuição de conteúdo nas mídias digitais e de forma ainda mais intensa nas chamadas redes sociais. Chamadas porque o conceito também não é bom, não é? Esses são os nossos temas de hoje: divulgação, jornalismo, exemplos da cobertura de ciência, crise de credibilidade e o ecossistema da desinformação, a percepção de jornalistas sobre os indicadores de qualidade da notícia, os critérios de credibilidade para conteúdos jornalísticos na internet e a contribuição de um projeto do qual eu sou o coordenador acadêmico, em parceria com a minha colega Ângela Pimenta, que é a coordenadora executiva do projeto Credibilidade. Uma iniciativa em parceria entre a Unesp, Universidade Estadual Paulista, e o Projor, o Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo no Brasil. O Projor é uma organização fundada pelo jornalista Alberto Dines, falecido no ano passado, mantenedora do portal Observatório da Imprensa, que durante muitos anos teve um programa na TV Cultura, talvez vocês se recordem do bordão, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. O Dines fazia uma crítica de mídia semanal. E na Unesp nós estamos ancorados no programa de pós-graduação em mídia e tecnologia. Primeira coisa importante de se distinguir são as modalidades de comunicação científica em âmbito público. É muito comum cobrar de divulgadores da ciência compromissos qualitativos que deveriam ser cobrados, na verdade, de disseminadores da ciência, e vice-versa. Então é importante separar o que é difusão, ou seja, toda forma de comunicação pública, ampla, veiculada por meios de comunicação social. Difusão no sentido de espalhamento, no sentido de pegar um conhecimento que está concentrado e de espalhá-lo, né, difundi-lo. Existem diferentes modos de fazer essa difusão. Um deles é a divulgação científica, que busca um público-alvo leigo. Ali o radical etimológico é vulgo. Tá? É a comunicação voltada, vamos dizer em português, claro, para o povão. Tá?
É a comunicação que não está nas revistas especializadas, nem na super interessante, se a gente for pensar de forma bem rigorosa. Aquilo é mais um noticiário de curiosidades do que propriamente de divulgação científica. Eles não têm esse compromisso. E muitas vezes a disseminação também se confunde. A disseminação é entre pares. A disseminação é o que está acontecendo aqui hoje, por exemplo. Quando um conhecimento produzido por um pesquisador é disseminado dentro da comunidade científica e não para o público alheio a essa comunidade. O jornalismo é um bicho diferente. Jornalismo não é divulgação científica, embora haja divulgação científica em algumas páginas de jornal. Nesse caso, o jornal é o veículo da divulgação científica, e não o ofício que caracteriza essa divulgação. O jornalismo ele não tem a missão, a responsabilidade e o compromisso de ser um representante do conhecimento científico perante o público leigo. O compromisso do jornalismo é com a mediação crítica dos fatos e ideias. Um bom jornalista formado e especializado, com conhecimento e repertório suficiente, ele pode fazer a crítica da ciência, e não só a divulgação da ciência. Se estamos à altura dessa missão, é outra discussão. E o jornalismo científico de qualidade, ele vai buscar não apenas reportar a fala do cientista, mas também fazer as perguntas espinhosas para o cientista. Até porque ciência não é neutra, não é isenta, não está livre dos seus conflitos de interesse, e o caso dos transgênicos, que eu estudei, mostra um pouco isso. Muitas vezes a atividade científica é financiada por quem tem interesse, e o bom jornalista está lá para tentar, de modo transparente, fazer uma investigação e fazer a revelação desses conflitos de interesse, né? E isso é uma incompreensão de muitos colegas que recebem o repórter, achando que o repórter vai basicamente escrever um release de divulgação da pesquisa dele. Às vezes eles nem se ligam que tem outras fontes sendo entrevistadas naquela matéria. Muitas vezes fontes que contradizem a perspectiva daquela pesquisa. Essas informações mediadas criticamente, elas carregam interesses. Interesses que são do público, do povo. Ali eu faço uma distinção entre interesse público, de uma forma difusa, e interesse do público. O pessoal brinca, o público quer sangue. Não é? O interesse do público nem sempre condiz com o interesse público. Do povo, do publicador, do ente público, que é diferente do público. Publicações científicas, intelectuais, empresas, reguladores, trabalhadores, intelectuais, imprensa, empresas, consumidores, etc. E aqui uma frase do sociólogo Gerard Fourré, que basicamente diz que se a população não conhece ciência, e se a divulgação científica pode, de alguma forma, transmitir informações básicas sobre a atividade científica, então essa divulgação é uma forma de transmissão de poder. E o jornalista tem a árdua missão de selecionar, checar, informar, interpretar, analisar, contrapor, avaliar e opinar sobre esses interesses em conflito. É muito difícil fazer isso todos os dias, com 3 ou 4 pautas por dia, tentando sintetizar, ao final do expediente, em algumas linhas, o melhor que se pode ter de informação sobre o assunto. No caso do jornalismo, no caso da cobertura sobre o problema dos alimentos transgênicos, a qualidade desse debate e a qualidade da informação foi o objeto de uma pesquisa que nós fizemos num programa de pós-graduação da ECA, já se vão aí quase 20 anos, não é? Foram estudadas 718 matérias de jornal publicadas por Folha e Estadão. São vários gráficos, eu selecionei apenas alguns, mas não vou destrinchar esses dados, porque não é o objeto da nossa atividade aqui hoje. Mas vale a pena mencionar, pelo menos, alguns aspectos interessantes. Por exemplo, a maior parte das fontes de informação consultadas pelo jornal O Estado de São Paulo sobre o assunto alimentos transgênicos eram fontes identificadas como representantes do mercado. Tá? Consultores, representantes de empresas, analistas de negócio, numa perspectiva principalmente voltada aos interesses do agronegócio no Brasil. Tá? Não exclusivo, obviamente, mas principalmente. Já na Folha de São Paulo, esses são os gráficos que mostram isso,
Já na Folha de São Paulo, a maior parte das fontes consultadas representava o universo temático que nós chamamos de ciência, em seguida política. Aqui são pesquisadores, cientistas e poderiam até estar empregados em, por exemplo, empresas de biotecnologia, mas falavam na qualidade de pesquisadores. Outra informação importante que nós extraímos desses gráficos é a abrangência temática das matérias. Isso tem a ver com o que, em jornalismo, nós chamamos de sistemicidade da pauta. Uma pauta que é capaz de costurar diferentes abordagens temáticas sobre o mesmo tema, é uma pauta mais plural, mais diversa. Uma pauta monotemática é aquela pauta que tem uma única perspectiva de abordagem, por exemplo, apenas científica, apenas mercadológica, ou apenas política, apenas econômica. E a maioria das reportagens dos dois jornais tratavam apenas de um dos aspectos temáticos abrangidos nas matérias. Eu não lembro qual é o gráfico. Esse daqui é muito importante também. O número de fontes de informação citadas nos textos, tanto num jornal como em outro, a maior parte dos textos não citava nenhuma fonte de informação para os dados reportados na matéria. E, em seguida, uma fonte de informação também em ambos. Veja que, somando 0 fontes de informação com uma fonte de informação, praticamente 85% das matérias publicadas tinham ou uma ou nenhuma fonte de informação citada no texto. A qualidade da opinião, da argumentação e dos valores que, de alguma forma, transpareciam a partir da leitura das matérias, também foi objeto de análise. E aqui nós podemos destacar algumas curiosidades vocabulares, por exemplo, comida Frankenstein, um termo cunhado, se não me engano, pelo príncipe Charles, na Inglaterra. Charges muito bem-humoradas, e impropriedades que vinham de todo lado. Por exemplo, a ideia de que, ao tomar uma vacina, você se torna transgênico. Tá? Ou então, a confusão entre sementes transgênicas e sementes mutantes, o que, mais uma vez, ecoa aquele repertório básico sobre biologia, que muitas vezes falta a todos nós, repórteres e leitores em geral. Não é? E falácias, como... e veja, essa falácia foi produzida por um pesquisador de autoridade reconhecida, o que nos levanta uma questão sobre o discurso de autoridade na divulgação científica, um pesquisador renomado, vencedor de prêmio Nobel, que argumentava que a adoção de sementes transgênicas pelo país representaria o fim da fome em larga escala. Os resultados desse estudo são os seguintes: muitas matérias com apenas uma ou nenhuma fonte citada, como eu disse, vocabulário impreciso, contraditório e até francamente enganoso, falta de referência aos métodos e condições de confiabilidade científica. Um estudo parará mostrou isso, isso e aquilo. Como esse estudo foi feito? Quem o patrocinou? Qual foi a amostragem? Durante quanto tempo? Não é? Esses detalhes, que, na verdade, estão no cerne da confiabilidade da pesquisa, muitas vezes não são escondidos, mas não são revelados. Noticiário de ciência sem contextualização sociopolítica e vice-versa. Noticiário sociopolítico sem a contextualização científica. Polemização argumentativa sem a crítica dos interesses envolvidos. Moral da história virou um fla-flu. Você é contra ou a favor? Você precisava ter opinião. Era uma coisa, basicamente, de dois lados, uma trincheira comunicacional, e a qualidade do debate ficou bastante prejudicada. Como eu disse, esse é um estudo datado. O tempo passou, os transgênicos foram regulamentados no Brasil. Hoje, basicamente, dificilmente você consome uma soja no Brasil que não seja
transgênica, né? E as implicações positivas e negativas estão aí. Ganhos de produtividade inegáveis e problemas como, por exemplo, resistência a inseticida, que também é uma realidade, faz com que se use muito mais agrotóxico hoje nas lavouras para abater as mesmas pragas. Mas eu não sou especialista no assunto, não posso me alongar sobre isso. Desde então, nós procuramos ampliar o nosso olhar sobre quais são os traços distintivos de um jornalismo de qualidade. E meu interesse específico, jornalismo científico de qualidade, mas nós começamos a entender que jornalismo, na verdade, é um ofício que dispensa adjetivo. O jornalismo científico, o jornalismo econômico, o jornalismo político, o jornalismo esportivo, basicamente, eles utilizam o mesmo instrumental. Então, o bom jornalismo, ele serve para qualquer uma dessas áreas temáticas. O bom jornalismo de ciência, ele emprega os mesmos recursos metodológicos que o bom jornalismo de economia, por exemplo. Então, nós paramos de falar sobre qualidade do jornalismo científico, qualidade do jornalismo econômico. E nós começamos a nos concentrar naqueles aspectos que são aspectos qualitativos do jornalismo em geral. E, é claro, podendo fazer, então, uma adaptação, uma incursão em cada um dos universos temáticos. Hoje nós vivemos o que se chama de crise de credibilidade, muito identificada com a intensificação do uso dos meios digitais de informação. Aqui alguns gráficos que mostram que essa crise de credibilidade não se projeta apenas sobre os órgãos de imprensa. Basicamente, todas as instituições da democracia que carregam alguma aura de autoridade e que trazem o seu discurso a público com o peso da sua instituição, elas têm sido alvo dessa crise, dessa erosão de credibilidade. Igreja, Forças Armadas, governo, parlamento e imprensa inclusa. Esses são resultados de uma pesquisa Datafolha, recente, que mostra uma erosão da credibilidade em todas essas instituições que eu mencionei. E essa é uma outra pesquisa anual feita pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que mostra o grau de confiança do brasileiro e das brasileiras em diferentes meios de comunicação. Notícias oriundas de websites, notícias de blogs, notícias de rede social, notícias de jornal, notícias de TV, rádio e revistas. Vocês vão ver que os maiores índices de desconfiança, aqui representados pelas cores azul e roxo, eles estão justamente nos meios digitais. Confia-se menos em site, blog e rede social do que se confia em jornal, TV e rádio e revista. Algumas causas dessa crise de credibilidade. Por que confiamos menos nos agentes profissionais da informação e da comunicação? Um dos fenômenos associados a isso é a fragmentação da notícia nos meios digitais. Antigamente, nós recebíamos a notícia embalada ou empacotada em um produto cuja reputação era dotada de credibilidade. Então, você não confiava na notícia, você confiava no jornal que emitiu aquela notícia. Nos meios digitais, essa notícia se fragmenta. Você não a recebe mais num produto impresso ou mesmo televisivo que tem um horário para ser exibido ou uma data para circular e um contexto editorial onde a seleção, a hierarquização dos conteúdos cumpria seu papel. Hoje nós recebemos as notícias de modo praticamente aleatório, avulso, numa timeline de rede social, num grupo de WhatsApp ou mesmo um link que nos chega por e-mail. E essa fragmentação, essa descontextualização faz com que muitas vezes a notícia se misture com o ruído. Você tem lá uma timeline, nessa timeline tem 10 conteúdos, alguns são críveis, outros não são críveis, e a notícia está lá no meio da sopa geral. A percepção do leitor é de maior desconfiança. Outro elemento é a desintermediação. Hoje, as fontes de informação podem se dar ao luxo de não dar uma entrevista, elas vão para o Twitter e falam direto com a população. Nosso atual presidente da República foi eleito sem praticamente dar nenhuma entrevista coletiva ao longo de um ano. Tá? Ele basicamente não veio a público e acredito que até hoje ele seleciona muito bem para qual veículo ele vai dar entrevista. E não obstante, ele se comunica diariamente com a população, de modo desintermediado.
Qual o problema disso? Não tem ninguém que lhe pergunte, não tem ninguém que faça o contraditório. É basicamente um palanque virtual permanente. Isso não vale só para este presidente, isso não tem a ver com afinidades ideológicas ou políticas. Basicamente, qualquer agente público hoje prescinde da figura do repórter ou do jornalista para fazer com que os seus atos sejam comunicados. E isso, de alguma forma, também seja uma série de comunicações acríticas, na medida em que não há o contraditório e o escrutínio da informação veiculada. É também uma causa da crise de credibilidade a proliferação das chamadas notícias falsas, ou fake news. E eu já disse que esse termo é ruim, impreciso e contraditório, mas é um fenômeno inegável, e isso faz também com que se confunda aquilo que é notícia genuína com aquilo que não é notícia, pode ser um boato, pode ser até uma informação deliberadamente produzida para provocar dano, mas, de alguma forma, isso causa confusão na percepção do público. A polarização política, o descrédito a informações que favoreçam o polo oposto. E isso é um fenômeno que nós assistimos hoje de uma forma muito intensa, não apenas no país, mas em outras democracias pelo mundo. Aqui um exemplo de desintermediação associada a fake news, um deputado que tuitou a pseudo-informação de que a vereadora Marielle Franco teria sido mulher de um traficante de drogas, e aqui um grafo que mostra as conexões entre páginas do Twitter durante as eleições que reelegeram Dilma Rousseff. Aqui um polo do espectro político, aqui outro polo do espectro político. E o amarelo são o que a gente identifica como centro do espectro político, embora essas coisas já estejam bastante descaracterizadas. E apenas esses fiapos que nós vemos aqui, conectando um polo da esfera a outro, são as conexões, ou seja, gente dialogando. Tá? Ou seja, um polo se refere a outro de uma forma muito menos frequente do que as autorreferências. Basicamente, isso aqui é falar com o espelho. Tá? Pregar para convertido. Ainda as causas da crise de credibilidade. Viés de confirmação. Todos nós temos, talvez do ponto de vista cognitivo, uma tendência em prol de crenças e hipóteses que já temos. Tá? É muito difícil mudar de opinião. Basicamente, nós procuramos a informação que reforça as nossas crenças. Você tende a assinar o jornal que melhor coaduna com a sua leitura ideológica do mundo, e não o jornal que, de alguma forma, faz contraponto à sua leitura ideológica do mundo. E isso também se aplica nas comunicações do dia a dia. Os filtros bolha. Os mecanismos das redes sociais, eles são feitos de modo a nos fornecer a informação que nós temos propensão a querer. Isso faz com que a gente viva numa redoma. Basicamente, você não será exposto a informações que contradigam os seus interesses. Os algoritmos percebem, pelo padrão vocabular, pelos links que você segue, pelo seu histórico de navegação, o que você gosta, e daí ele só te entrega mais do que você gosta. Basicamente, você fica preso no mais do mesmo. A chance de você se deparar na aleatoriedade das redes sociais, que não tem nada de tão aleatório assim, com um conteúdo que contradiga o seu histórico de navegação ou de preferências editoriais é muito baixa. Basicamente, você vai estar sempre preso na bolha. Agora, esses são fenômenos mais sociais, talvez característicos da sociedade contemporânea. Mas também há culpa do jornalismo nesse cartório. A apuração de informação, muitas vezes, é enviesada também. O viés de confirmação não se aplica apenas às pessoas enquanto indivíduos, também se aplica às organizações produtoras de notícia. E aí você tende a ouvir as fontes de informação, selecionar seus entrevistados, fazer uma clivagem de documentos que, de alguma forma, reforcem a tese inicial da sua pauta. Então, esse viés também se verifica na apuração jornalística. E isso compromete, prejudica a integridade da notícia. Outras deficiências do jornalismo.
falta de princípios éticos, falta de transparência, ausência de um código de conduta, confusão sobre as regras da reportagem, por exemplo, vale ou não divulgar uma informação obtida em off, ou seja, cuja fonte não quer ser revelada. Não é? E diferentes países, diferentes culturas jornalísticas lidam de modo distinto com esses procedimentos. No Brasil se aceita o instrumento do off na apuração de informação em reportagem, nos Estados Unidos muito menos, né? Apenas em casos excepcionais, por exemplo, Watergate. Precarização da profissão de jornalista. Parece mimimi de precarizado, mas não é. O jornalista hoje ganha pouco, em geral tem uma dificuldade tremenda em conseguir emprego, é submetido a uma rotina de trabalho completamente incompatível com a produção de uma notícia de qualidade, e ele está basicamente remando, lutando para pagar as contas, quando deveria estar basicamente remando para fazer um jornalismo melhor. E nós temos pesquisas que mostram isso no âmbito dos departamentos de jornalismo, das instituições que se debruçam sobre a realidade da profissão. Esse é um trabalho feito pelo Volt Data Lab, que traz um panorama das demissões de jornalistas das redações do Brasil desde 2012. E essa bolona imensa aqui é a demissão em massa da editora Abril, recentemente. Tudo isso nos leva a um ambiente ou a um ecossistema de desordem da informação. E nessa desordem, muitas vezes se confunde o que é falso, uma informação incorreta, com aquilo que é deliberadamente produzido com a intenção de ofender, enganar, mentir e ludibriar a audiência. Uma organização internacional que se dedica ao combate à desinformação, a First Draft News, elaborou uma pesquisa, e esse é um dos excertos, que distingue entre conteúdo falso, conteúdo nocivo. Aqui, por exemplo, a falsa conexão, o conteúdo enganoso, e aqui os vazamentos, o assédio e o discurso do ódio. E existe uma intersecção que nós chamamos de desinformação. O falso contexto, o conteúdo impostor e o conteúdo fabricado, que ele é falso e, ao mesmo tempo, nocivo. E é aqui que nós procuramos nos concentrar para caracterizar esse espectro de desinformação. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos ou tipos de má informação ou desinformação que prolifera no ambiente digital. O primeiro é a falsa conexão, também chamado de clickbait, ou a isca de clique. Você é atraído por uma foto ou uma manchete, e quando você clica, você vai para uma coisa completamente diferente. Então, essa chamada aparenta ser uma chamada noticiosa, muito mal feita, aliás, mas quando você clica, você não vai para uma matéria mal feita, ou uma notícia mal feita, que era o que se deveria esperar. Você vai para um cadastro de uma instituição financeira que basicamente quer te emprestar dinheiro. Aqui é o falso contexto, um conteúdo genuíno, que é compartilhado ou publicado de uma forma falsa. Aqui, por exemplo, a legenda dessa imagem era que o então juiz, hoje ministro Sérgio Moro, estava abatido e deprimido após a condenação do ex-presidente Lula, quando, na verdade, ele estava procurando uma tomada embaixo da bancada numa comissão em Brasília para conectar o seu notebook. Isso é o que nós chamamos de deepfake, ou fake news profunda. É quando você pega uma imagem genuína de uma pessoa e edita não apenas a voz, mas inclusive os movimentos labiais, para simular que ela esteja dizendo algo que ela nunca disse. Esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pronunciando impropérios contra o atual presidente Donald Trump, é um bom exemplo. Isso é uma espécie de Photoshop da voz e do vídeo. Não é? Se as pessoas já se deixam enganar por Photoshop de imagem, imagina esses softwares de edição de vídeo que vem por aí. Isso ainda é caro
para fazer. Não é qualquer menino no fundo de quintal que edita um vídeo com esse tipo de característica. Mas, logo, logo, esses softwares serão cada vez mais acessíveis e populares, e nós não poderemos mais confiar nem naquilo que nós estamos ouvindo e vendo, quase que de viva voz. O que levanta questionamentos importantes até sobre o valor de prova de vídeo, áudio e coisas assim. Isso é sátira ou paródia? Você vai falar assim, mas isso não é conteúdo enganoso, mas as pessoas confundem. Hoje em dia a gente tem que explicar a piada, né? Esse é uma seção editorial da revista Piauí, chamada Piauí Herald, que publica sátira. E são conteúdos realmente ficcionais, bem-humorados, satíricos, mas que muitas vezes são confundidos com notícia falsa. Por exemplo, aqui, Simpson ultrapassa candidato republicano, como se o Homer Simpson fosse um candidato à presidência dos Estados Unidos. Mas tem gente que acredita. Tá? Uma vez eu usei um exemplo desse, da Piauí Herald, numa aula de jornalismo científico, sobre aquecimento global, e a chamada era assim, o aquecimento global é tão intenso que uma morsa foi vista passeando no shopping Leblon. E tinha gente que acreditou que realmente tinha uma morsa no shopping Leblon. É uma piada. Conteúdo enganoso. A informação ela é até verdadeira, mas ela foi editada de uma forma que ela leva o indivíduo a confundir. Veja, isso aqui é um boato. E a chamada está dizendo que é um boato. Só que está dizendo de uma forma tão tímida, tão tênue, que a pessoa vai achar que é verdade. Então, no mínimo, trazer o boato aqui para frente, né? Boato, não é? Então, isso é enganoso. Não está errado, mas é enganoso. Isso é o conteúdo impostor. O problema aqui não é o óculos escuros do presidente. O problema aqui é você se fazer passar por um órgão que tem alguma reputação e você mimetiza o layout, o design da publicação dotada de reputação para embutir na sua página um conteúdo impostor. É você fingir ser quem você não é nos meios digitais. E aqui o conteúdo fabricado. Esse sim é o que nós chamamos de fake news, aquilo que é realmente criado com o objetivo de ludibriar. Nós temos um projeto, eu mencionei, chamado Projeto Credibilidade, que busca oferecer uma contribuição acadêmica e profissional para esse assunto, ao refletir sobre os fenômenos da fragmentação noticiosa no ambiente digital e também desenvolver técnicas algorítmicas e visuais para que os jornais sejam capazes de sinalizar os indicadores e atributos de um jornalismo confiável e de qualidade. Esse projeto foi criado originalmente na Universidade de Santa Clara, na Califórnia, trazido para o Brasil por meio de uma parceria entre a Unesp e o Projor, e nós temos internacionalmente patrocinadores. E aqui nós contamos com o patrocínio do Google e do Facebook. Fizemos uma pesquisa com 314 jornalistas brasileiros, sobre o papel do jornalismo na sociedade, a visão da empresa jornalística sobre princípios éticos e de diversidade de conteúdo, os indicadores de qualidade das notícias e as práticas de edição do produto digital. Eu não vou ler esses dados em detalhes, não é? Isso é mais interessante para pesquisadores de jornalismo do que de bioética, mas, de alguma forma, isso fundamentou a elaboração daquilo que nós chamamos de protocolo de credibilidade jornalística, um sistema de indicadores capaz de sinalizar jornalismo profissional na internet. Aqui o que os jornalistas acham que são os traços distintivos de um jornalismo de qualidade. Eu vou ler na ordem. Precisão, apuração, correção, independência editorial, correção ágil dos erros, pluralidade das fontes, contextualização da informação, atribuição clara das fontes, checagem e verificação, e assim por diante. Esses são os 8 indicadores principais do nosso protocolo. Melhores práticas, isso é uma síntese, o protocolo ele é bem mais detalhado. Melhores práticas, o veículo ser transparente em relação aos princípios de cobertura, ao código de ética e às informações mais básicas. Por exemplo, quem financia esse veículo, qual é a data de fundação,
quem são os profissionais responsáveis pela redação, os editores, os diretores de redação, secretaria executiva, e os compromissos éticos que o jornalismo assume, ou que essa organização jornalística assume, na cobertura dos fatos. Se ele defende uma causa, que venha a público, de modo transparente, dizer que causas ele defende, se ele tem um princípio de diversidade de vozes ou de pluralidade de visões de mundo na sua cobertura, que isso fique claro. Em seguida, identificação do autor ou repórter ou produtor do material publicado, a distinção entre tipos de matéria, matérias informativas, opinativas, analíticas, e isso é muito importante, por exemplo, na distinção de conteúdo patrocinado. Muitas vezes o próprio jornal pode produzir uma matéria paga, como um instrumento publicitário, mas o leitor nem sempre discerne o que é uma notícia do que é um conteúdo patrocinado. A diversidade de vozes, citações e referências em relação aos dados mencionados nas matérias, métodos de apuração da reportagem, se há apuração local, é diferente quando você manda um repórter ou um correspondente ao local dos fatos reportados, ou quando você faz essa apuração por telefone, internet, ou confiando em terceiros. E feedback acionável, que é uma palavra um pouco ruim para designar o engajamento do leitor com a publicação, a possibilidade do público participar de alguma forma, para além dos comentários, né? Aliás, as páginas de comentários têm se transformado num lugar bastante fétido nos jornais online, mas o engajamento vai além da possibilidade de você sugerir uma pauta ou comentar uma matéria. Existem instrumentos bastante sofisticados, por exemplo, o conselho de leitores. Esses são os jornais que participam da nossa coalizão no Brasil. Vocês vão ver aqui desde jornais grandes e tradicionais, como Globo, Estadão, Folha, Zero Hora, e algumas organizações jornalísticas emergentes, como a Agência Mural, que se propõe a fazer a cobertura das periferias de São Paulo, um jornalismo colaborativo bastante interessante. Esses são alguns dos membros do consórcio internacional, são mais de 120 organizações jornalísticas membros da coalizão, incluindo BBC, Washington Post, entre outras. No mundo todo, mais de 217 milhões de leitores, de alguma forma, estão sendo impactados pelo projeto em nível internacional. Basicamente, aqui, alguns exemplos do que nós implantamos, tanto no nível do código das páginas, alguns metadados que sinalizam para os algoritmos de busca a existência daqueles traços distintivos. Nós costumamos chamar isso de valores nutricionais da notícia, ou dados nutricionais da notícia. Quando nós compramos uma bolacha, tem lá o rótulo, não é? Você vê quanto tem de gordura trans, carboidrato, valor energético, etc. A ideia é que o jornal seja algo parecido, que ao consumir jornalismo online, você também possa ter acesso aos dados nutricionais da notícia. Quem são as fontes, quem é o produtor, qual é o veículo que originalmente produziu essa informação, entre outros dados que vão tanto para o código-fonte do software de publicação, quanto para o design da tela. Aqui, por exemplo, uma distinção de que esse é um conteúdo de análise, e quando você pousa o mouse em cima da palavra análise, nessa vinheta ou chapéu, abre-se um pequeno box descrevendo o que é análise. Para quem é da área do jornalismo, isso parece uma obviedade, uma trivialidade. Mas, muitas vezes, o leitor não entende o próprio jargão. Muitas vezes, o leitor ele fala assim, vocês viram essa matéria que o Estadão publicou ontem? Que absurdo, nossa! Fala assim, que matéria? Numa reportagem que saiu no Estadão, falando isso e aquilo. Assim, não, mas isso não é uma reportagem, isso é um artigo assinado pelo autor. E essa não é a reportagem do jornal, isso é o artigo do autor. Mas o leitor não entende a distinção entre reportagem e artigo, né? Nós usamos o termo editorial para se referir àquele texto que geralmente vem na página 2 ou 3 do jornal e que representa a opinião institucional da organização jornalística. E às vezes eu falo até para minha mãe, que é uma leitura assídua de jornal, falo assim, mãe, você viu o editorial da publicação? Ela não entende, para ela tudo é editorial. Para ela, editorial é uma palavra genérica que designa todo o ambiente informacional, não é? Então, esse tipo de distinção, da mesma forma que eu mencionei a sátira, a paródia, os diferentes tipos de matéria, isso precisa ser aclarado para o leitor. E aqui o elenco das fontes citadas e referenciadas na matéria. Isso é complicado porque, muitas vezes, perde-se a referenciação quando, no texto da reportagem, se diz, por exemplo,
De acordo com um relatório do Banco Central, a perspectiva de inflação para o próximo trimestre é X. Mas que relatório é esse? Quem é o autor desse relatório? Em que página desse relatório está esse dado objetivo da perspectiva de inflação? Muitas vezes essas informações são um pouco obscuras, e com isso não é possível fazer uma espécie de checagem ou rastrear aquela informação para saber se aquilo que está sendo dito realmente condiz com a realidade. É claro que se espera a ética e integridade dos repórteres, mas casos como o do Jason Blair, repórter do New York Times, que foi pego produzindo matérias absolutamente inventadas, apesar de raros, eles são emblemáticos da necessidade de se tornar cada vez mais rigoroso e criterioso o instrumento da citação e da referência no jornalismo. Nós publicamos uma espécie de e-book, que é, na verdade, um grande website com os conteúdos, as análises, as reflexões que resultaram desse projeto até aqui. É um projeto ainda em andamento, então isso deve ser periodicamente atualizado, né? Conceitos básicos, jornalismo e democracia, desinformação na história, panorama atual da desinformação, o sistema de indicadores de credibilidade, como detectar desinformação na internet, exemplos de mau jornalismo e uma pequena bibliografia para quem quiser ir mais fundo. Me desculpe se eu me alonguei um pouco nessa fala, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês e espero poder ainda ficar mais um pouco para um pequeno debate e algumas questões. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez agradeço o professor Belda e vamos dar início ao debate. Caso vocês pretendam fazer uma pergunta, o professor Paulo se encontra com o microfone. Professor Darley. Darley, professor de filosofia da UFSC. Obrigado pela excelente palestra. Eu, na verdade, vou fazer uma pergunta de esclarecimento mais para ouvir você. Eu gostei bastante do slide, até vou pedir para você pôr de volta, por favor, do valor nutricional aí das suas análises de credibilidade, né? É um dos últimos, anterior, eu acho, ou posterior, não lembro. Não, posterior. Onde tem análise dos metadados, e essa aí, isso. Você podia falar um pouquinho mais como funciona essa análise de metadados? Por exemplo, importa estatisticamente quantas vezes uma notícia é lida ou não? Porque isso, obviamente, traria uma distorção, entende? E coisas do gênero. Então, por gentileza, só esclareça mais como funciona aí essa coluna mais à direita. Obrigado. Ótimo. Poderia falar horas sobre isso, é uma pergunta muito importante para nós que desenvolvemos isso, e, na verdade, isso é um projeto internacional. Esses metadados, eles, na verdade, foram selecionados, hierarquizados, a partir de grupos de trabalho em vários países, reunindo representantes de leitores e também editores e repórteres, diretores dos veículos e pesquisadores universitários. Então, é algo bastante robusto e que não tem uma autoria única. Mas eu, de antemão, te digo que não. O número de acessos ou a audiência de uma matéria não é um dado influente nesse sistema, nesse protocolo, até porque conteúdos muito populares não necessariamente são bons, não é? E conteúdos muito bons não necessariamente são populares. E também não se trata de distinguir conteúdo bom ou ruim, isso é muito importante. Nós não certificamos qualidade de jornalismo, isso é muito importante, porque certificar o discurso semântico seria quase que uma busca pela quimera da verdade. Então, nós temos, na verdade, que nos ater a um protocolo e recomendamos aos veículos que procurem cumprir esse protocolo como um instrumento de transparência. Isso não significa que um veículo que cumpra esse protocolo seja bom e um veículo que não cumpra esse protocolo seja ruim. Essa distinção qualitativa ela é muito mais sutil. No entanto, esses traços indicativos que nós procuramos... deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na tela.
Esse é um indicador. Esse é um indicador que nós chamamos de melhores práticas, mas aqui também já tem outros indicadores que estão... não, desculpe, esse não é o melhores práticas. Esse indicador é tipo de matéria e autoria. Basicamente, é isso aqui. Quando você lê uma reportagem, geralmente você tem ali o crédito de autoria da matéria, né? Em inglês eles chamam de byline. Um crédito de autoria que basicamente é um pequeno timbre com o nome do repórter que fez aquela reportagem. Mas apenas o nome do repórter, você vai lá, fulano de tal, coloco lá, José da Silva, que é um nome muito comum no Brasil. Mas quem é o José da Silva? De onde ele reporta? Né? Qual é a relação dele com esse jornal? Ele é um jornalista membro do corpo permanente da redação ou ele é um freelancer? Ele foi contratado para fazer essa reportagem apenas? Ele é um contribuidor eventual do jornal ou ele é um repórter com 20 anos de casa, por exemplo? Ele tem a função de repórter ou ele tem a função de colunista? Todas essas distinções não cabem na byline, não cabem naquele crédito. No entanto, são distinções importantes para saber a partir de que perspectiva o autor daquele conteúdo reporta. Então, no sistema de metadados, o indicador vai trazer aqui uma URL... Ah, não, aqui é a fotografia. Desculpe. Vou tentar descrever o indicador inteiro, tá? Todas essas nomenclaturas, elas seguem o que nós chamamos de esquema. Esquema é uma organização internacional dedicada à padronização ontológica de metadados. Tá? Então, todas essas palavras aqui são padronizadas no mundo inteiro, de acordo com a comunidade esquema.org. Qual é o tipo desse conteúdo? Reportage News Article. O que é diferente, por exemplo, de Analysis News Article. Em que URL ele está hospedado? Aqui é a URL dele. Qual é a entidade maior em que ele está hospedado? Headline, descrição, data de publicação, data de modificação. Isso é importante, porque se eu publico uma coisa errada, meia hora depois eu vou lá e altero, eu preciso deixar rastro que isso foi alterado. Então, existe aqui um metadado para a modificação da matéria, data e hora. O local onde esse conteúdo foi produzido. Então, o type é place, o nome do local, Brasília. O autor é uma pessoa, e isso é importante, porque alguns conteúdos são produzidos por robôs. Tá? Quem é a pessoa que produziu? O nome aqui. E qual é o local de trabalho dessa pessoa, que pode ser diferente do local onde foi produzido, porque um correspondente ele pode ter viajado. O work location dele é São Paulo, mas o conteúdo foi produzido a partir de uma reportagem na Amazônia. Então, essa distinção também é importante. E o publisher? Qual é o tipo de organização editorial? É uma News Media Organization. Isso distingue, por exemplo, de organizações que não têm uma missão noticiosa, mas que se valem da produção jornalística para, em algum momento, poder exercer lobby ou influenciar uma campanha. Então, imagine que eu sou uma fábrica de sementes e eu crio lá uma página online onde eu vou publicar notícias favoráveis às perspectivas dos meus interesses econômicos. Mas eu não sou uma News Media Organization, eu sou uma fábrica de sementes. Então, é importante distinguir o tipo de organização que produziu aquele conteúdo, o nome da organização e assim por diante. Esse é um pequeno excerto de um dos indicadores. Existem vários outros. Esse computador está conectado na internet? Deixa eu tentar fazer aqui um... será que... essa é por causa disso. Posso abrir aqui um browser? Será? Não sei se eu deveria fazer isso, porque é work in progress, hein? Eu vou pegar aqui uma organização não mainstream, tá? Que é... Será que vai? Estava conectando.
Acho que não, né? Não, acho que tudo bem. Bom, quem tiver interesse específico, eu posso depois compartilhar. Esse material é todo público, está amplamente disponível na internet, mas o que eu ia fazer era acessar um veículo em tempo real. Com o botão direito do mouse, você pede para exibir o código-fonte da página. Exibindo o código-fonte da página, tem algumas palavrinhas-chave que designam esse protocolo. Você pode usar, por exemplo, como palavra-chave esquema. E aí você vai encontrar os indicadores de metadados das notícias. Lembrando que essas implementações, elas são um trabalho contínuo. Alguns veículos já estão mais avançados nessa implementação, outros veículos não estão tão avançados. Existem veículos que são de excelente qualidade editorial e, por razões internas, não aderiram ao protocolo, e isso não os torna piores ou melhores. E existem veículos que ainda têm muita coisa a aprimorar, mas estão conseguindo, de alguma forma, já implementar o protocolo num esforço de qualificação das suas redações. Então, nós acreditamos que é uma coalizão, não é um trabalho de autoria, é um trabalho com milhares de mãos no mundo inteiro, porque é muito difícil estabelecer um protocolo internacional. E não dá para ter um protocolo no Brasil, um protocolo nos Estados Unidos, um protocolo na Espanha, um protocolo na Inglaterra, porque o ambiente informacional da internet, ele não tem fronteiras. Os mecanismos algorítmicos, eles transcendem as idiosincrasias desse ou daquele país, ou dessa ou daquela organização. Então, vocês têm uma ideia de como é difícil pactuar entre atores tão diversos como, por exemplo, uma pequena agência de jornalismo de bairro e uma grande organização como o Washington Post, né, cujo controle é do Jeff Bezos, dono da Amazon. Um protocolo único que sinalize essas indicações. Alguns jornais são ONGs, outros jornais são públicos, como a BBC, outros jornais são propriedades privadas, empresas jornalísticas, e todas elas, de alguma forma, se encontram nisso que nós chamamos de protocolo de credibilidade para o jornalismo. São muitos anos ainda pela frente para que a gente consiga implementar e aperfeiçoar esses mecanismos. Boa tarde, eu sou Helena, eu sou jornalista. Primeiro queria parabenizar o professor pela palestra, foi muito legal. E eu queria fazer só 2 comentários. O primeiro é que a sua pesquisa é de 2001 e até hoje as pessoas não sabem nada sobre transgênicos. Então, para você ver como a evolução disso é muito assim, triste. Galileu, né? Eu acho que é 1300, 1400 e até hoje tem terra plana. Exatamente. Né? E aí eu queria fazer um comentário, até ver se o professor concorda comigo. Eu acho que muito disso de divulgação de não notícias ou de informações irreais tem muito a ver também, acho que um pouco com a crise do modelo tradicional de jornalismo, que é você ir na banca e comprar um jornal ou assinar um jornal, porque as pessoas não querem gastar dinheiro com isso, porque elas falam, eu acho na internet. Só que eu acho na internet não necessariamente nos veículos de onde eu compraria, né? Então, ao mesmo tempo que a democratização da produção de conteúdo, que a gente discute muito isso na faculdade de jornalismo, né? O consumidor da notícia agora é produtor de conteúdo também. Isso obviamente é bom, dá voz ao grande público, mas tem esse problema sério de eu tenho a voz, então eu vou falar o que eu quiser e pode ser que isso se torne a verdade para outras pessoas, né? Então, a gente fala muito positivamente sobre a horizontalização, né, da notícia, da informação, mas isso também tem um lado muito, muito perigoso, digamos assim. Eu acho que o atual cenário, sobretudo político, não só brasileiro, mas do mundo em geral, sofre muito com isso, né? Esse acesso mais fácil, mas também essa criação mais falsa de tudo que a gente lê por aí. Então, eu queria saber se o senhor concorda, assim, que é boa a democratização, mas tem esse problema. A palavra democratização é complicada, né? Mas, basicamente, a facilidade com que hoje
hoje as pessoas podem produzir, distribuir conteúdo, ela é uma arma ou uma ferramenta que pode ser usada de diferentes formas. Então, nós temos as vantagens advindas da popularização dos meios digitais e nós temos as desvantagens também. A desvantagem nítida que nós assistimos é uma certa deterioração da qualidade do ambiente informacional, mas também nós enxergamos uma série de outras vantagens, a possibilidade de produção de conteúdo descentralizado, o barateamento dos custos de produção, a ideia de se dar voz a uma série de comunidades e representantes que não tinham voz nos meios de comunicação tradicional, mas esse é um assunto extremamente abrangente, extremamente complexo. O seu comentário, na verdade, ele já sintetiza grande parte do que eu poderia comentar a respeito. Esse novo ambiente trouxe uma crise também ao modelo de negócio das empresas jornalísticas, e isso faz com que haja uma dificuldade de sustentação dessas organizações. Por mais que hoje se tenha clareza de que o jornalismo profissional ele é custoso para ser produzido, e por isso ele também deve custar algo para o leitor. Hoje, a maior parte das organizações noticiosas internacionais, elas trabalham com o conceito de assinatura digital, e acredita-se que, dentro de algum tempo, esses mecanismos se imporão de alguma forma. Houve mais ou menos uma década em que se testou modelo de acesso ao conteúdo grátis, não é? Hoje é bem claro que isso dificilmente funciona, a não ser se for parte de uma organização maior que tenha o jornalismo noticioso como uma atividade subsidiada. Mas o jornalismo como um fim em si mesmo, ele vai requerer, basicamente, que você compre a publicação, ainda que de formas bastante inovadoras, não necessariamente com dinheiro. Existem alguns modelos interessantes de microcrédito ou de engajamento, onde você pode pagar a sua assinatura participando ativamente da publicação. Por exemplo, ao comentar, ao compartilhar, ao seguir, ao fazer com que aquele conteúdo se superdistribua, você adquire créditos, e esses créditos são conversíveis em uma assinatura. Se você quiser ser aquele leitor confortável, que só recebe e não contribui, você vai pagar um pouquinho. E veja, essa discussão de pagar ou não por notícia, né? Eu dou aula em curso de graduação em jornalismo há bastante tempo já, e eu brinco, né, quando eu falo para os meninos que eles têm, as meninas, que elas têm que assinar um jornal, que têm que comprar uma revista, eles falam assim: mas professor, custa R$30 esse negócio, e quanto que você gasta na balada? Né? Então são escolhas, né? E livros bons custam caro, né? Cinema bom custa caro. Você pode achar torrent por aí, né? Mas, em geral, a ideia é fazer disso um ato de fruição, que seja também uma rotina prazerosa. Eu gostava muito do tempo em que se lia jornal tomando café pela manhã. Era um ritual, era prazeroso. Hoje, essa coisa de caçar notícia em timeline enquanto você está esperando o metrô e correndo, eu acho que a qualidade da fruição também se perde. Então, se você quiser esse tipo de fruição, tudo bem, é de graça, mas a qualidade da informação que você vai estar adquirindo não tem nem a ver só com a qualidade da informação de origem, tem a ver com a forma como você consome, né? Vai assistir um bom filme, uma boa obra cinematográfica em trânsito, de foninho de ouvido, com a tela tremendo na sua mão, não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que são merecedoras, assim, de pagamento, e eu acho que o jornalismo profissional é merecedor de pagamento. Então, eu espero que nós todos, enquanto consumidores e produtores de notícias, saibamos construir um novo modelo de sustentação econômica para o jornalismo profissional, porque nenhuma democracia resiste sem jornalismo profissional. O que foge a isso é propaganda. Pode ser propaganda estatal, pode ser propaganda de consumo no mercado, mas é basicamente propaganda, com publicidade associada ou não. Então, eu imagino que o jornalismo profissional requeira modelo de financiamento e, principalmente, assim, valorização do público. Eu acho que nós precisamos, de alguma forma, resgatar o valor do jornalismo. Por isso que nós combatemos tanto termos como fake news, porque depreciam a profissão. Dão a impressão de que essas notícias são algo, as notícias profissionais são algo facilmente manipulável. Aquilo que é facilmente manipulável não é jornalismo profissional.
E quando nós depreciamos o jornalismo profissional, nós estamos tornando esse jornalismo suscetível de ser confundido com todos aqueles outros fenômenos de desinformação que eu exemplifiquei, né? Então, eu acredito que esses dois lados precisam se mexer. O jornalismo enquanto cadeia de produção, modelos econômicos viáveis, e a assinatura é parte disso, e o leitorado, valorizando a qualidade da informação que se consome. Amei a sua apresentação, Bom, aprendi muita coisa. E essa... desculpa, Paulo. Eu sou a professora Nilza, sou de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina, e gosto muito dos eventos que o Paulo faz, então sempre tento estar aqui em São Paulo, no Mackenzie. Eu vou ligar o que você está falando sobre pagamento com uma notícia, ou quase com um documentário sobre os Valley's Boys. Usa o quê? Valley's Boys. Eu acho que eu não sei o que é. Tá, então eu vou... Valley's Boys... Então, eu queria saber se era verdade. Eu vou comentar e eu já queria saber se essa história... Quando houve a eleição americana, houve um fenômeno de desinformação bastante profundo na criação de... Aí são fake news mesmo. Tá. Hillary estuprando criança, o Obama gerenciando prostituição de criança no fundo de uma pizzaria. Vocês devem ter visto essa coisa na TV, né? Foi um grande escândalo. E era um grupo de meninos de uma localidade na Macedônia. Ah, lembrei. Valley, então eram os Valley's Boys, e eles, ao lançar cada nova, que aí é fake news mesmo, não vou dizer que seja notícia, é uma uma dessas qualidades de desinformação. E aí, Google e essas grandes empresas pagavam para eles pelos cliques. Então, era interessante, era como um bairro super, hiper pobre da cidade, de uma cidade da Macedônia, o bairro chamava Valley, e, por conta disso, eles fizeram um caixa bastante importante. Então, a ideia era ganhar dinheiro com isso. Sim. A pessoa que estava fazendo o documentário estava entrevistando um menino que estava estudando na Holanda, que se dispôs a falar sobre isso. Todos os outros não se dispuseram a falar. Mas, então, a gente tem uma ligação de um gerenciador de informação, que é o Google, bastante poderoso, que paga por cliques de coisas que não têm qualidade. Né? Então, houve uma distorção tão grande que fez com que o Trump fosse eleito. Então, eu queria saber se essa informação sobre os Valley's Boys e essas desinformações é verdadeira, né? De que tem havido essa... quase como se o capital tivesse feito com que o Trump fosse eleito. Porque, a rigor, o que eles estavam interessados era no dinheiro. E os meninos lá, eles se divertiam. Eles falavam, o interessante é que os eleitores do Trump são tão burros que acreditam nos absurdos e vão clicando e compartilhando. E era aí que eles ganhavam o dinheiro. Eu queria saber, fazer essa conexão, né? Eu sei que não está dentro do jornalismo, porque ele é marginal, e aí é o fake news de fato, mas a gente tem um veículo bastante importante, Google e outras empresas que gerenciam informação, que estavam pagando e fizeram essa distorção completa. Tá bom? Perfeito. Eu nunca me debrucei especificamente sobre o caso, deveria fazê-lo, mas, sim, é correta a relação. E, na verdade, esses meninos são espertos, né? Eles se valeram de um artifício. É claro que o Google não estava pagando diretamente a eles num sentido de seleção, mas eles se valeram de um modo bastante oportunístico de uma regra de funcionamento dessas plataformas que remuneram a audiência baseada em cliques, e eles pensaram, puxa, o que a gente pode fazer aqui que vai dar muito clique? Surfaram na onda de uma eleição altamente polarizada, um candidato polêmico, e perceberam uma oportunidade de ganhar dinheiro
com notícias falsas. Casos como esse, na verdade, chamaram a atenção em âmbito global da responsabilidade pública que essas plataformas têm, Google, Facebook, notadamente, mas também outras grandes gigantes da tecnologia, onde as informações trafegam, e cujo modelo de negócio, de alguma forma, valoriza a audiência mais do que a qualidade. E esse é um caso emblemático, porque talvez tenha sido um divisor de águas na forma como se encara a responsabilidade das plataformas sobre as práticas de caça-cliques e a própria valorização remunerada desses cliques caçados, quase que como numa selva, terra de ninguém, porque se o objeto é o clique e não a qualidade da informação, então dane-se a informação e vamos atrás do clique, né? É o que acontece frequentemente nessas plataformas massificadas, né? Não há uma resposta de governança ainda madura para isso. A Europa tem evoluído num sentido de regulamentação e vale a pena acompanhar. Se, por um lado, essas iniciativas de regulamentação elas são importantes e, em alguns aspectos, positivas, no sentido de chamar a responsabilidade das empresas gigantes de tecnologia, elas também despertam algum cuidado em relação ao limite da regulamentação e da censura. Porque aí você vai precisar de um árbitro, não é? No caso dos meninos com informação falsa sobre o Trump, ou no caso do pseudo-apoio do Papa e do Vaticano também ao então candidato, é mais fácil arbitrar o que é fake e o que é news. Mas, em alguns casos, esse julgamento ele é bastante tênue. O que é opinião, o que é informação, o que é fato, o que é versão, o que é dolo, o que é erro. Nós vamos precisar de um tribunal para, em última instância, julgar essas coisas. E eu não gostaria de estar na pele dos checadores que foram recrutados pelas plataformas, e notadamente o Facebook, para basicamente fazer escrutínio de conteúdo. O Google também, no YouTube, tem escrutínio de conteúdo. Humanos que ficam assistindo ali milhares e milhares e milhares de vídeos e lendo milhares e milhares e milhares de posts. São checadores contratados no mundo inteiro e que têm um olhar. Algumas iniciativas são mais profissionais nesse sentido, são criadas coalizões de repórteres, checadores e profissionais que compartilham métodos de checagem, só que isso dá muito mais trabalho. Existem duas formas de fazer isso, uma checagem e a outra é a verificação. A checagem é feita em cima do conteúdo já publicado e a verificação é feita previamente. É muito difícil, porque você trabalha com o tempo. Imagine que você posta uma coisa, você como usuário quer que isso vá para o ar o quanto antes, pode se tratar de um anúncio, pode se tratar de um release, pode se tratar de um evento aqui, mas pode ser um fake evento. Tá? Eu posso dizer que a Faculdade de Medicina de uma universidade respeitável está promovendo um curso sobre curanderismo. E o checador não vai saber exatamente se esse curso sobre curanderismo atribuído à Universidade de Medicina respeitável é fake ou é news. Então, imagine-se na pele de um checador. Alguns casos são nítidos, outros casos são um pouco embaçados. E, nesse sentido, eu acho que é um problema da contemporaneidade. Esse caso não tem resposta pronta. Eu acho que vai uma década e uma perspectiva multidisciplinar para entender como fazer escrutínio de conteúdo na internet. Muito difícil. Nós temos aqui, não é, especialistas de várias áreas, comunicação, filosofia, sociologia, tecnologia da informação, direito, economia, porque também se você pesa demais na mão da regulamentação, você sufoca atividades econômicas legítimas. Não é? E que estão estabelecidas, e quando foram criadas a regra não era essa. Então, hoje nós temos assim, empresas que se dedicam basicamente à produção de algoritmos, à produção de robôs, e qual é a regra? O que pode, o que não pode? Eu acho que cabe a todos nós debater o assunto, e cabe à geração dos nossos estudantes, eu acho que fazer com que as nossas discussões sejam trazidas a efeito, seja por meio de um pacto de governança pela internet. Veja, eu falo pacto de governança porque eu não acredito que isso seja objeto de legislação. Eu acho muito difícil que uma peça saída de um congresso nacional dê conta do recado. A União Europeia está
está se debatendo com isso. Eu acho que nós estamos assistindo de camarote. Os Estados Unidos têm uma postura, eu não diria mais permissiva, porque também estão muito preocupados, e quando tem interesse do Estado americano em jogo, aí vocês sabem bem como eles agem, né? Mas ali no âmbito da sociedade civil é muito difícil. Então, a sua questão ela parte de um caso concreto, notadamente nocivo para o ambiente democrático, mas o que está por trás desse fato concreto é uma dificuldade de governança da internet no mundo inteiro, e a dificuldade informacional de distinguir o que é válido e o que não é, num ambiente em que as pessoas têm poder de publicar. Exatamente. Né? Querendo acreditar, como você colocou aquela figura, se comunicando entre si, falando da Dilma e os opostos, Sim. quer acreditar no que ela Sim. quer acreditar. Exatamente. Independente, ou o maior absurdo, nós estamos falando do outro candidato. Exatamente. Sim. É gravíssimo. Dependendo do conteúdo, é gravíssimo. Para combater o conteúdo gravíssimo, é preciso estabelecer uma linha divisória, e essa linha é difícil. A antiga injúria, não é? A ofensa. Nós tivemos recentemente uma sentença de Tribunal Superior sobre ofensa. Existe um inquérito, não é? Em Brasília, que é bastante polêmico. Enfim, a sua pergunta, eu acho que é objeto para uma pesquisa. Exato. Discutir os casos particulares é sempre muito estimulante. Estabelecer um critério de governança para isso é espinhoso. Nós temos tempo para mais uma pergunta? Eu teria uma aqui, então. Para encerrar? Belda, obrigado pela sua fala. Acho que ela levantou aspectos muito interessantes, né? E eu estou ouvindo parte dela 2 vezes. Acho que a gente sempre está aprendendo. Isso que é legal. Eu vou me valer um pouco daquela ideia do Gerard Fourier, que fala do poder científico, midiático e político, me parece, né? Que ele fala que uma sociedade que pretenda ser democrática, né, ela deveria produzir uma intercrítica entre esses 3 poderes. Exatamente. Eu acho que ele é bem preciso nisso. Mas eu queria saber, assim, se a gente está vivendo realmente um sintoma de uma crise de confiança, né? E para você, a sua opinião mesmo, agora é a opinião, quais os possíveis desdobramentos, então, para uma sociedade como a nossa, né, que pretende aí ser democrática, né? Essa ideia da crise de confiança, que eu acho que pode ser que não esteja só no âmbito de divulgação, tal, mas Pergunta difícil, Paulo. mas é para te provocar mesmo. É difícil, né? Ontem eu estava comentando com uma colega minha de trabalho, eu falei assim, nossa, a sedução do cinismo nessas horas, ela é imensa, né? Porque dá vontade de jogar toalha e brincar de outra coisa. É difícil, é difícil. Para cada centímetro quadrado que a gente enxuga, tem uma planície de sujeira. É difícil. Eu tendo a ser otimista. Eu acredito que o diálogo, a mediação, a intercompreensão dos saberes ainda é o caminho. Mas eu tenho, na minha curta experiência profissional, visto que nem sempre, né, as instituições se aferram na sua própria perspectiva. E esse diálogo interesferas, ele é uma construção difícil, é quase que uma tarefa diplomática. Mas já que você me pediu opinião pessoal, eu vou me permitir. Aí, assim, não sou aqui o professor, porque eu ocupo algumas funções que me deixam responsável, né, pelas minhas opiniões e tal. Mas, veja,
eu aprendi a tomar porrada de todos os lados, no seguinte sentido. Quando eu era jornalista, eu me metia a cobrir universidade. E os jornalistas têm uma certa aversão à cobertura de universidade, porque é difícil comunicar aquilo, não dá foto boa. Imagina uma foto desse evento aqui, ó. Né? Os fotógrafos do jornal onde eu me formei, eles falavam assim, isso aí é um bobo falando e 50 bobos escutando. Né? O que ele queria dizer, não tem dinamismo, não dá capa, não tem visualidade. Aí depois, eu fui para o ambiente de empresas de tecnologia. O ambiente de empresas de tecnologia não quer muito saber dessas questões jornalísticas, se o conteúdo é isso. Eles querem eficiência, eles querem basicamente que o alcance e a produção sejam o mais efetivo possível. Então, se aquele conteúdo é fake ou é news, tanto faz, desde que ele cumpra a sua função. E aí vou eu advogar. E volto para a redação tentar explicar as perspectivas dos outros. Então, assim, eu aprendi que quanto maior o problema, maior a oportunidade que a gente tem também de... Eu não gosto da palavra, mas é evangelizar um pouco sobre saberes distintos daqueles nossos de origem. Se eu não tivesse saído da redação de jornal, eu teria a mesma perspectiva que eu tinha, sabe, em relação à ciência, por exemplo. Quando eu saí, foi uma demissão doída. Eu pedi demissão da atividade de reportagem para trabalhar em universidade. Eu descobri um outro mundo. E depois, quando eu não pedi demissão, mas eu me licenciei da universidade, fui trabalhar em empresa de tecnologia, eu descobri um outro mundo. Quando eu fui pela primeira vez a um fórum, participar de uma audiência com juiz, testemunha, etc., eu descobri um outro mundo. E tudo isso vai me fazendo, de alguma forma, entender as perspectivas diversas. E eu vejo que alguns colegas que ficam confinados em um desses mundos, eles têm uma dificuldade muito grande de compreender a diversidade do que está do outro lado. Eu sei que eu estou sendo um pouco prolixo, mas o que eu queria dizer é basicamente o seguinte: o jornalista precisa entender como a ciência funciona, o cientista precisa entender como o jornalismo funciona. Ambos precisam entender como o direito funciona. Todos precisamos entender como uma sociedade democrática funciona do ponto de vista das suas instituições políticas. A questão econômica é muito importante. Nós vivemos um capitalismo, diria, desenfreado, para não dizer selvagem, tá? Onde muito da pressão política é pela desregulamentação. Tudo isso, se você está confinado num desses mundos, outro dia uma amiga brincou assim, né? Eu larguei o Largo São Francisco para trabalhar em fintech na Faria Lima. Parece que eu fui para Júpiter, né? Sendo que é, na verdade, 2 estações de metrô de diferença. Mas são perspectivas completamente diferentes. Algumas pessoas mais vividas, mais maduras, elas tiveram oportunidade e experiência e vivência para circular nesses mundos. E eu acho que acabam sendo pessoas mais sábias, porque elas conseguem entender como é que um jornal é produzido e não ficam só ali metendo a mão assim, falando assim, isso aqui está errado, porque isso aqui está errado, isso aqui está errado. Entenda como é que aquilo é produzido. Ou uma sentença judicial. Como é que é produzida uma sentença judicial? Depois de tantas audiências, depois de tanto contraditório, depois de ouvir testemunha, depois de uma peça de defesa, depois de um recurso. Aliás, o direito recursal brasileiro é uma coisa de louco. Então, assim, eu acho que é preciso um pouco de vivência, um pouco de diplomacia, um pouco de generosidade com a perspectiva alheia, até a perspectiva dos meninos da Macedônia. Eu tenho um filho de 16 anos que não sai do computador. E eu não sei exatamente tudo o que ele faz no computador. E esse menino da Macedônia poderia ser meu filho brincando de ganhar dinheiro no Google. Tá? Eu tenho um outro filho que gosta de ciência aeroespacial, é fascinado em temas de NASA e terra plana e tal. E eu não sei se o que ele está fazendo é uma adesão ao negócio da terra plana ou se ele está tão interessado no debate que ele gera uma infinidade de cliques para aquele negócio e aquele conteúdo vai se promovendo, que se você olhar o YouTube da minha casa, você vai achar que a gente é uma família de terraplanistas. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu acho que a pluralidade, a diversidade, o diálogo, a mediação generosa, a diplomacia, o entendimento mútuo, o encontro no meio, eu acho que ele vai ser imprescindível se a gente quiser avançar. Porque senão cada um dos polos desse problema vai se entrincheirar
E eu vou aqui defender o jornalismo com unhas e dentes até a morte, e não vou ser nem um pouco sensível à perspectiva do pesquisador que quer que eu divulgue a atividade do programa de pós-graduação dele, não vou ser nem um pouco sensível à perspectiva do juiz que acha que o que eu fiz é um certo abuso do direito de expressão, não vou ser nem um pouco sensível à perspectiva econômica do meu patrão que acha que a gente tem que reduzir custo na redação, e por isso é melhor eu fazer a reportagem por telefone do que pegar um Uber e ir para lá. Enfim, eu vou me entrincheirar, escolher a minha trincheira, aquilo que eu me formei, aquilo que eu tenho mais afinidade, e vou pesquisar minha vida inteira argumentos de defesa da minha trincheira. Você vai fazer o mesmo com a sua trincheira, você vai fazer o mesmo com a sua trincheira, cada um de nós vai se entrincheirar, e nós vamos fazer um diálogo de surdo aqui por 100 anos. E até lá alguém explode o mundo de alguma forma. Ou nós vamos construir consensos possíveis, que são muito difíceis. Uma vez eu falei, você estava presente na atividade na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma atividade produzida pela FAPESP, e eu falei que o jornalismo era a arte de construir com o discurso esse tipo de mediação. O professor Pacheco, da FAPESP, pôs a mão no meu e falou assim, isso é política, menino. É verdade. Isso é política. Será que nós vamos ter maturidade política para desfazer esse nó? E não adianta culpar o Google. Não adianta culpar o Facebook, não adianta culpar o ministro X ou Y do Supremo Tribunal Federal, não adianta culpar o jornal X ou Y, do qual você concorda ou discorda. E também não adianta culpar o capitalismo selvagem, porque é a ordem econômica dada, pelo menos na nossa geração. O que eu acho que nos cabe é, dentro desse contexto, buscar diálogos possíveis. E o diálogo sempre pressupõe um pouco de generosidade e a perspectiva alheia, entender, ceder um pouco, é uma espécie de negociação. Eu acredito que isso é tarefa para 3 décadas, 2 décadas. Eu acho que esses movimentos regulatórios que podem se impor de um ano para outro, dificilmente são exequíveis do ponto de vista da fiscalização. Tá? É fácil legislar sobre a internet, é muito difícil fiscalizar o que se passa. Primeiro porque não há instrumentos de legislação transnacional. Então, você me proíbe aqui, eu monto meu site no Paraguai. O Paraguai me proíbe lá, eu monto meu site na Hungria. A Hungria me proíbe lá, eu monto meu site na Romênia. Até lá, a legislação do Paraguai mudou, daí eu volto. Sem sair do lugar, só mudando o IP. Não é? Então, é muito difícil. Desculpe se eu não respondi, desculpe a todos vocês se eu fui um pouco decepcionante nessa resposta, mas porque o tema realmente me angustia e eu procuro ter na minha vida profissional, familiar, um microcosmo desses interesses todos. Eu acredito que todos vocês também, todos aqui têm um conhecido, um colega, um parente que encarna o espírito do direito, um outro colega que encarna o espírito do capitalismo empresarial mais competitivo que tem, o outro colega que tem essa postura mais reflexiva própria da filosofia, um outro colega que pode ser um sobrinho, que é um jovem hacker, no bom sentido da palavra. E como é que você faz com que todo mundo sente na mesa, sem voar macarrão para todo lado, e sem banir a tia do grupo, e sem estragar o Natal? É o desafio que se impõe. É o desafio que se impõe. Ou a gente adota uma postura cínica, e tem aqui os filósofos para não me deixar mentir, né, que é uma postura bastante sofisticada, aliás, não é? Mas inadequada para resolver esses problemas. Ou nós vamos tentar. E tentar é tentar conversar. E conversar é conversar com o diferente, senão é monólogo no espelho. Então, eu acredito que é por aí. É diálogo, diplomacia e, como diz o professor Pacheco, política. Mais uma vez, muito obrigado, professor Francisco.